Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós continuidade ao estudo dos anjos. Nós, na última reunião sobre anjos, falamos sobre o anjo Carretel e hoje a gente vai continuar com o anjo Raziel. Bora lá. O anjo Raziel é um anjo muito famoso porque ele é um anjo que está associado ao trabalho de abertura de caminhos, tanto financeiros também quanto a limpeza energética da vida de alguém. E ele é um anjo também muito conhecido porque ele é o anjo que frustra o daimon, que geralmente é o daimon, um dos daimons mais chamados, que é o Paimon, que é um daimon muito famoso que as pessoas cultuam geralmente para ter riqueza, para ter poder, para ter desenvolvimento financeiro. Mas, como eu vou mostrar aqui para vocês hoje, só chamando pelo anjo e desenvolvendo sua conexão com ele, você pode ter os mesmos ganhos financeiros, o mesmo desenvolvimento social e financeiro que Paimon entregaria. Então, eu muitas vezes fico confuso porque as pessoas preferem ir pelo caminho mais difícil se tem um caminho, entre aspas, fácil. Porque, como eu já expliquei aqui para vocês várias vezes, o que os anjos esperam de nós para eles poderem nos ajudar é bom comportamento, boas atitudes e basicamente ser uma pessoa boa. Enquanto que os daimons muitas das vezes exigem sacrifícios, exigem coisas materiais, enfim, é um processo muito mais difícil, pelo menos ao meu ver. Mas como as pessoas hoje em dia não querem estudar, se esforçar e ir pelo caminho mais longo e querem resultados rápidos, geralmente elas vão pelo outro lado. Bora lá, então, tentar entender como o Raziel trabalha e como se aproximar dele. Anjo Raziel. Misericórdia e perdão divino. Então, esse anjo ele trabalha tanto com a misericórdia quanto com o perdão. Misericórdia é um sentimento que faz com que você auxilie alguém que às vezes nem merecia receber aquele auxílio. Quando a gente vê um filme, por exemplo, tem duas pessoas lutando e é uma luta até a morte. E um fica caído no chão sem a arma e o outro poderia ir lá e acabar com a vida dele, mas em vez disso, ele vai lá, dá a mão, levanta e perdoa a pessoa. Isso geralmente é como a gente pensa e lembra da ideia de misericórdia. Ou então a gente vê um filme onde o rei vai lá e perdoa a dívida de um súdito e dá mais uma chance a ele. Assim que também a gente geralmente vê a misericórdia. Mas o que seria a misericórdia no ângulo de visão divino? A gente o tempo inteiro está aqui vivendo a vida, em muitos momentos a gente comete inúmeros erros e Deus ainda assim é misericordioso com a gente. Às vezes nós somos pessoas péssimas que nem mereceríamos ajuda, mas os espíritos bons vêm e nos dão apoio. Às vezes a gente está passando por situações difíceis na vida e aí uma coisinha boa acontece pela misericórdia divina e a gente volta a ter otimismo em relação à vida. Então, Raziel é o anjo que traz misericórdia. Ele é o anjo que trabalha doando situações, entre aspas, felizes para nós seres humanos, para que nós voltemos a ter esperança de que a vida é boa e de que boas coisas podem acontecer para nós, sem ficarmos nesse pensamento repetitivo de que só o negativo é o que vai acontecer conosco. E além da misericórdia, Raziel trabalha com o perdão divino. Bem, aqui no kardecismo a gente geralmente fala sobre karma ou então sobre lei de causa e efeito e sobre os erros que nós cometemos no passado e como esses erros do nosso passado implicam na nossa vida presente. Então, se Raziel cuida dos perdões divinos, ele seria um anjo que é capaz de perdoar falhas espirituais que você cometeu no passado e minimizar suas dores nessa encarnação. Então vamos dizer que você está passando por um momento de pobreza, um momento de dor, um momento de, sei lá, doença, porque você tem um débito kármico para pagar. Raziel seria o anjo que você poderia chamar para pedir auxílio para minimizar as suas dores em relação àquilo e pedir perdão divino por aquilo que você cometeu. Então ele pode suavizar suas provas, ele pode, entre aspas, relaxar sua pena e ele pode te dar outros meios de você
pagar essa pena de uma forma menos dolorosa. Por exemplo, quando o juiz ele vai lá e manda a pessoa, sei lá, doar a cesta básica ou fazer trabalho comunitário, ela tá deixando a pessoa pagar a dívida dela, mas de uma forma mais branda, não é isso? Então, Raziel também trabalharia nisso, suavizando situações que para você são muito dolorosas e que estão te machucando muito. E aí vem o texto para explicar como ele trabalha. Raziel traz misericórdia e o perdão divino. Traz influências angelicais e permite acessar a rede dos anjos que rege o cosmo. Então, ele ajuda também a você se comunicar com outros anjos para que eles te auxiliem em situações que você está passando dificuldade. As entidades negativas e sua influência podem ser removidas da vida de alguém, liberando espaço para o apoio e a assistência dos anjos positivos. Então, além de tudo, Raziel é muito famoso por fazer processos de limpeza espiritual, porque às vezes acontece de pessoas fazerem magias negativas contra a gente, ou então enviarem pensamentos negativos contra a gente, e esses pensamentos às vezes grudam na gente e impedem a nossa evolução. Então, o Raziel ajudaria a limpar isso. Todo dia a gente está pensando sem parar. E toda vez que a gente pensa, a gente está vibrando energia. E toda vez que a gente está vibrando energia, essa energia meio que gruda na gente e também no ambiente que a gente está. É muito comum as pessoas pararem e falarem: ah, mas eu sou bonzinho, não penso nada demais, não. Mas às vezes, quando você está no modo automático da sua mente, você pensa, às vezes, barbaridade sem notar. Ou então você afirma mentalmente coisas muito negativas sobre você. Às vezes você se olha no espelho e fala: nossa, eu tô feia hoje. E você fala isso com a certeza que às vezes você se enche de uma energia de achar que você é feia. Ou então você vai lá e afirma que você é triste. Ou então você afirma que você não vê beleza na vida. Ou, sei lá, você fala a frase: o mundo tá perdido mesmo. A criminalidade tá horrível. Às vezes a gente afirma coisas que, sem nem perceber, determinam energias negativas ao nosso redor, e essas energias negativas muitas das vezes nos atrapalham na vida. Sem falar, é claro, da inveja, dos ciúmes e dos sentimentos que outras pessoas podem ter sobre a gente. Às vezes você está se destacando financeiramente na sua vida e as pessoas ficam incomodadas. Como é que ela, como é que ele tem mais dinheiro do que eu? Como é que eu tô aqui trabalhando, me esforçando tanto e aquela pessoa tem mais? Ou então, como é que aquela pessoa que não vale nada, que não presta, tá num relacionamento e eu, que sou bonzinho, boazinha, não tenho ninguém? O tempo inteiro a gente coloca crenças na nossa mente sobre a vida e sobre a realidade que a gente nem percebe. E às vezes a gente pesa o clima ou pesa a energia do nosso ambiente, da nossa aura, sem nem notar. Por isso que é dito tanto orai e vigiai. Orai para que você se mantenha conectado com os bons espíritos e vigiai os teus pensamentos. Porque às vezes, num momento automático, você pensa coisas horríveis e não nota. Esses dias eu tava assistindo um TV com uns amigos meus lá no meu interior, quando eu tinha ido ver minha família, e a gente acabou sentando e vendo um pouquinho de TV. Começou a mostrar tanta cena horrível no jornal que teve uma hora que a gente começou a ficar indignado. Teve um deles até que falou: pô, tem que prender mesmo e matar um cara desse. E aí eu parei assim, olhei, rapaz, ele é uma das pessoas mais gentis, calmas e tranquilas que eu conheço e tava falando sobre mandar matar alguém. Então, às vezes, a gente, no automático, a gente se enche de raiva, a gente se enche de indignação, o que é normal, e às vezes a gente emite energia super densa sem nem perceber. Também tem o caso de pessoas que acabam tendo pensamentos viciosos, às vezes em relação à alimentação, às vezes em relação à sensualidade, à sexualidade. Às vezes a pessoa está ali tranquila e você nem sabe as barbaridades que ela está pensando ou desejando mentalmente ali no ambiente que você está. Então é muito comum na vida a gente se bater com a energia de todo tipo de gente. Eu já vi muitos casos de médiums que diziam que tinham saído na rua normalmente, tranquilamente, e que às vezes um espírito acompanhou eles simplesmente porque olhou a energia deles, achou curioso o jeito que a vibração da aura deles era e seguia. Isso é muito comum, porque assim na Terra como nos céus, às vezes tem pessoas que prestam atenção na gente simplesmente porque a gente tá ali existindo. Eu tô falando disso tudo? Porque todas essas coisas automáticas, sem que a gente perceba, sujam a nossa aura e impregnam a nossa aura de energias.
Às vezes você tem uma certeza de que uh, dinheiro em muita quantidade só vem, sei lá, de gente que rouba. Ou então só quem aplica golpe é que tem muito dinheiro. Às vezes a gente tem várias crenças que a gente nem para investigar. Poxa, por que eu vejo assim? Porque eu conheço gente honesta que tem muito dinheiro. Porque, porque então que eu acredito que todo mundo que tem muito dinheiro é porque roubou de alguém? Então, todas essas energias que a gente pensa acabam às vezes travando a nossa mente de perceber e de ver o mundo de uma forma diferente. Também tem, de novo, o caso da inveja. Às vezes você está na sua família, mas tem uma prima, tem um primo, tem um irmão, tem uma tia, sei lá, que fica com inveja da vida que você tem. E isso acaba pegando energeticamente em você sem nem você perceber. E é muito comum todo mundo hoje em dia falar de será que fizeram algum trabalho para mim? Gente, eu posso afirmar aqui que às vezes que eu vi a vida de pessoas mais destruídas, às vezes não tinha trabalho nenhum, mas tinha alguém perto que odiava essa pessoa e pensava nela com tanto ódio e com tanta intensidade que a energia dela ficava suja de uma forma que talvez nenhum trabalho faria ficar. Então a gente às vezes fica numa neura de será que fizeram um trabalho pra mim? Rapaz, às vezes você trabalhar num local com uma pessoa que não gosta de você e pensa de forma negativa contra você, a energia que essa pessoa envia pra você é tão pesada ou até pior do que se ela tivesse feito um trabalho pra você. Então, na vida, tem pessoas que simplesmente são ruins. Tem pessoas que simplesmente são odiosas. Tem pessoas que são simplesmente rancorosas. E se você não tiver cuidado, você se conecta na energia dessa pessoa e você rende isso. Às vezes a pessoa faz uma piadinha. Tem gente que se estressa e fica com ódio por meses, anos, lembrando daquele dia que fulano falou aquilo. E tudo isso suja a nossa aura, suja a nossa energia, e tudo isso impede, às vezes, a nossa vida de andar. Como eu sempre falo aqui, tem uma frase de Ramatiz que ele diz o seguinte, que nós, seres humanos, depois de pegar, enfiar a mão em brasas e jogar a brasa nos nossos irmãos e queimarmos eles, reclamamos da nossa mão estar queimada. Essa frase ela é bem nítida e bem expressa de que às vezes a gente machuca o outro, a gente faz coisas contra os outros e se acha inocente, se acha neutro e acha que aquilo ali não implicou em nada. E Raziel seria o anjo que seria capaz de limpar esses miasmas, limpar essas energias negativas que a gente às vezes nem sabe que estão grudadas na gente, que às vezes nem nota que está na gente e que estão ali atrapalhando a nossa vida. Muitas das vezes o que a gente está precisando é de uma limpeza energética, de livrar, de tirar essas crostas energéticas da gente para a nossa vida se desenvolver e fluir. E a gente não percebe isso. Então, o anjo Raziel também é muito famoso por ser um anjo de proteção. Ele é um anjo que, se evocado, ele ajuda a criar proteções espirituais ao seu redor para que a energia dessas pessoas que têm intenções negativas sobre você não lhe alcancem. E aí vem a análise. Raziel representa a misericórdia de Deus, provendo amizades e favores de poderosos. Então, além de tudo, Raziel é um anjo que faz a famosa abertura de caminhos que todo mundo fica falando aí na magia. Por quê? Porque ele vai fazer você encontrar boas amizades. E como a gente sabe daquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Às vezes, o QI, quem te indica, vale mais do que qualquer certificado, concurso, qualquer coisa que você tenha. Às vezes, o filho do prefeito, o filho de alguém, o filho do vereador, acaba conseguindo um cargo e ganhando dinheiro que você talvez deveria estar ganhando pelo seu nível técnico. Então, basicamente aqui, o Raziel é um anjo que vai te ajudar a conhecer pessoas poderosas e conhecer pessoas que podem abrir caminhos para você e fazer com que essas pessoas gostem de você e sintam vontade de te ajudar, exatamente por você ser quem é naturalmente. Então, esse anjo ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho para abrir esse processo de desenvolvimento. Então, esse é um anjo que ele trabalha na sutileza. Você às vezes vai pedir para ele um emprego e ele vai colocar alguém para você conhecer quando você foi, sei lá, na academia. Você vai pedir para ele um emprego e ele vai colocar alguém para conversar com você no ônibus
para que você seja indicado em algum lugar. Você às vezes vai sair para uma festa e lá nessa festa você vai fazer amizade com alguém que vai te mostrar o caminho que você deve seguir, ou então lhe dar um conselho, falar algo para você que vai abrir o seu caminho financeiro. A questão é que isso é uma coisa que eu ouço muito nos centros espíritas e nos locais que eu vou. Inclusive, domingo eu vou fazer uma palestra num centro espírita. Me lembrem, aqui em Salvador, me lembrem de mandar lá no grupo a imagenzinha. E uma das coisas que eu vejo muitos espíritos incorporados falarem é que as pessoas vão lá, as pessoas pedem, sei lá, um emprego, que eles atuam botando alguém no seu caminho para você conhecer algo do tipo, mas às vezes a gente tá fechado na vida, a gente tá de cara feia, a gente não quer conversar com ninguém, e às vezes a gente se fecha às oportunidades que eles estão jogando pra gente. Então a gente precisa aprender o valor dessa coisa que hoje em dia todo mundo bota a palavra em inglês, do networking, de você conhecer pessoas importantes para que essas pessoas te auxiliem. Vou fazer na confraternização espírita baiana no dia 18 de janeiro, nesse domingo, 10 horas da manhã. Vou mandar lá no grupo para vocês. Eu nem esqueço que eu vou fazer as coisas. Interessante. Continuando. Então, ele vai ajudar vocês encontrarem as pessoas certas e fazerem as amizades certas no caminho da vida. E, de novo, isso é muito importante. Às vezes, a indicação de alguém muda toda a sua história, muda todo o seu caminho de vida. Então, um anjo que ajuda nisso, ele consegue abrir caminhos para você com facilidade, se ele quiser e se você merecer. Então, esse é o grande poder de Raziel também. E aí, continuando, além de prover amizades, ele também vai prover favores de pessoas poderosas. Então, às vezes, aquela pessoa poderosa vai olhar você e vai sentir, poxa, eu gostei dessa criatura, não sei porquê, tá me dando a vontade de ajudar ela. Rapaz, me dê seu número aí que eu vou botar seu currículo lá na empresa. Me deu uma vontade aqui. Então ele vai ajudar do nada, ele vai fazer do nada uma pessoa que nem teria por que querer te ajudar, fazer um favor por você que normalmente ela não faria. Aquela sensação, às vezes, que vem em você de ajudar uma pessoa e você não sabe nem por que você está querendo ajudar, mas você sente que você tem que fazer. Então, ele tem essa capacidade de inserir na mente de pessoas poderosas a boa vontade de ajudar quem merece ser ajudado. Então, Raziel também trabalha nisso daí. Por isso que ele é um anjo muito famoso, por atrair dinheiro, por atrair fama, por atrair poder, porque ele pode te colocar em cargos de liderança, ele pode te colocar no meio de pessoas que têm poder financeiro e fazer com que essas pessoas sintam vontade de te puxar para estar perto delas e para ter tanto desenvolvimento quanto elas. Mas, de novo, não adianta nada o anjo atuar se você não aceitar o chamado. Vocês já assistiram aqueles filmes de herói, né? Sempre passa na sessão da tarde, sempre passa assim, às vezes na TV. E lá no filme de herói tem aquele jovenzinho do interior, que ele é meio esquisito, que ninguém acredita direito nele, e na cidade todo mundo trata ele como estranho. Só que aí um dia chega um estrangeiro, um forasteiro, o forasteiro olha uma marca nele, olha uma coisa diferente nele e diz: você é o escolhido, venha comigo, precisamos salvar o mundo. E aí o tal mestre, o tal estrangeiro fala: você tem que vir comigo, a gente precisa viver essa aventura. Então, esse anjo ele trabalha dessa forma. Ele vai ser aquele que vai dar um puxão para você. Vem, segue por esse caminho que você vai ter uma aventura e você vai ter isso aí que você quer. A questão é que muitas vezes na vida a gente está fechado a novas oportunidades. A gente está fechado à mudança. A gente já se entregou a um determinismo de que não vai dar certo. Um determinismo de que está confortável onde está. Ah, vai dar muito trabalho. Onde eu tô já tá estagnado. Ah, que eu já conheço todo mundo, eu já sei quem é todo mundo. Ah, vai ser muito cansativo mudar de emprego e para outra empresa. Ah, vai ser muito difícil. Direto eu vejo também as pessoas com problemas amorosos. Ah, não tenho ninguém na minha vida. Aí aparece alguém e chama para dar um passeio, para sair. Você, não vou não, que eu não quero. Às vezes você nem aceita a oportunidade de dar um rolê diferente com a pessoa e aí fica nessa. Então,
percebam o quanto as oportunidades às vezes vêm pra gente assim como um chamado de filme e a gente rejeita e a gente nega. Então, de novo, é muito importante que caso você for fazer pedidos a Raziel, quando esses chamados aleatórios, essas oportunidades aleatórias aparecerem, você dê a mão e aceite ir. Mesmo sem ter certeza de qual vai ser o resultado, mesmo sem ter certeza se vai valer a pena aquele esforço, vai lá e faça. Que nem na história do filme. Imagine se o herói do filme falasse: Não, vou ficar aqui na minha cidade. Ah, não quero viajar, não. Ah, negócio, nada, não sou filho de rei nenhum, vou ficar aqui. Tanto que no filme, geralmente, eles são meio que obrigados, forçados a sair do lugar onde tá. E ele vai fazendo o treinamento meio que reclamando ainda, porque ele nem queria ter que passar por aquilo. Mas lá, quando chega no final do filme, quando ele tá cheio de dinheiro, quando ele tá soltando poder pela mão, aí vale a pena, aí tá tudo maravilhoso, tá tudo certo. Então a vida às vezes é assim, que nem os filmes mostram. Às vezes oportunidades vêm pra gente e a gente nega veementemente essas oportunidades. Ah, eu tô cansado. Ah, já tenho trabalho demais. Ah, né, muita coisa pra mim. E às vezes a gente acaba deixando de ganhar uma oportunidade maravilhosa exatamente por isso. Então, ele promove amizades e favores de pessoas poderosas. Age pela execução de uma promessa. Governa a boa-fé e a reconciliação. Olha aqui, tá dando aqui uma das chaves que mais ajuda a ele poder ter potencial sobre você. Ele age pela execução de uma promessa. Então, sei lá, se você prometer que você vai acender uma vela numa igreja caso você consiga um emprego, faça uma promessa. Sei lá, você prometeu que você vai andar, você vai fazer a lavagem do Bonfim, você vai andar o caminho inteiro da lavagem do Bonfim se você conseguir tal coisa que você quer. Faça uma promessa, de acordo com o nível de dificuldade que você acredita para a sua situação, uma promessa ainda maior, entendeu? Se você quer algo simples, uma promessa simples. Se você quer algo mais difícil, uma promessa maior. E deu a ideia aqui de que quanto melhor, diríamos assim, um acordo da promessa que você está fazendo, mais ele vai poder interferir e ajudar na situação. Então, por isso que aí está dizendo, ele age pela execução de uma promessa. Então, esse é uma das formas. Se você não quiser fazer promessa, você pode simplesmente orar e fazer o salmo dele e sempre orar por ele, que ele vai ajudar da mesma forma. Mas geralmente a promessa é a forma de você ter um resultado, entre aspas, mais rápido, não sei, depende de como é a sua fé. Governa a boa-fé e a reconciliação. Então ele vai fazer você voltar a se reconciliar com Deus e voltar a acreditar que sim, você pode ter coisas boas na vida. E sair desse entreguismo de achar que, meu tempo passou, que eu já tô velha, que não sei o quê. Essa é desculpa de fresco que não tem coragem de tomar atitude para mudar a situação, sabe? Então, ele vai te tirar dessas promessas de gente fresca. Seu atributo divino é Deus misericordioso. Corresponde ao santo nome Agis, na língua dos abissínios. Não faço ideia do que seja nada disso. E o anjo Ero. Ero, sob a influência da lua. Então ele é um anjo que trabalha com as emoções da pessoa. Então o melhor dia para você fazer o salmo dele e chamar pedindo ajuda dele é dia de segunda-feira. Ele vai agir mudando as suas emoções e mudando a forma com que você se sente diante dos desafios que você está prestes a enfrentar. Esse anjo e todos até o 16º pertencem à segunda ordem, a ordem dos anjos e dos querubins. No caso, os anjos seriam os anjos mais próximos da gente. Seriam os espíritos puros mais próximos de nós, seres humanos. Os nascidos sob a influência de Raziel, sob essa influência, serão sinceros em suas promessas. Então é aquela pessoa que, se ela prometeu que ela vai fazer uma coisa, ela honre. Ela honra. Aquela pessoa que diz que promessa é dívida é filho de Raziel. E facilmente perdoarão aqueles que cometem ofensas contra eles. Então é uma pessoa que não se estressa e vive na paz dela. A meditação sobre esse santo nome traz influências angelicais e permite acessar a rede dos anjos que regem o cosmo. Então você pode meditar e ficar falando como mantra. Raziel, Raziel. E ficar mentalizando as coisas que você quer que Raziel te auxilie. Você pode ficar
emitindo esse nome, vibrando a garganta, ou então mentalmente mesmo, se você não quiser que ninguém ouça, e mentalizando as coisas que você quer o auxílio dele. Fazer isso com dedicação, dia de segunda-feira de preferência, pode ser qualquer dia, mas dia de segunda-feira vai ser mais forte, porque ele está aliado com a lua, e também fazer o salmo dele também deixará mais forte. As entidades negativas e sua influência serão removidas da vida da pessoa, liberando espaço para o apoio e assistência dos anjos positivos. O lado negativo desse anjo, que é o Daimon, domina o ódio, a hipocrisia, governa aqueles que procuram enganar os outros, aplicar golpes e os meios possíveis de atacar os inimigos e impedir reconciliações. O salmo dele é o Salmo 25, que a gente vai ler aqui. Esse aqui é o símbolo dele, o desenho que você pode se concentrar, ficar olhando, ficar pensando para poder se conectar melhor à energia de Raziel. Raziel vem das letras hebraicas Ré, Zain e Yod. Ele é o anjo que rege quem nasceu entre o grau 10 e ao grau 15 de touro. O dia dele é lua. Ele é da hierarquia dos querubins. E ele trabalha com a misericórdia de Deus. E o daimon oposto a ele é Paimon, que daqui a pouco eu vou explicar. Mas bora lá então ler o Salmo de Raziel e interpretar por que esse salmo estaria associado a esse anjo. Eu vou ler primeiro o salmo inteiro, depois eu vou voltar interpretando ele, porque eu acho que assim fica melhor. Então, se vocês quiserem, vocês podem, como é o nome, repetir mentalmente o salmo, já que esse salmo é, de certa forma, uma evocação já do anjo Raziel. E depois que eu terminar de ler todo o salmo e vocês acompanharem, vocês podem fazer algum pedido mentalmente para ele e pedir para ele talvez aparecer para você em sonho, quem sabe, te dando alguma dica de como resolver esse problema. Então, bora lá. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixeis confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem a sua causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixa confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Anjo Raziel.
Que tu me protejas de hoje em diante, que me traga bênçãos, que me traga favores. Me faz ter a sabedoria para tomar as atitudes corretas que abrirão os meus caminhos. Limpa minha mente dos erros do meu passado e me ajuda a me tornar capaz de cometer acertos daqui em diante. Se for da tua vontade, intervém na minha vida e me auxilia naquilo que eu nem sei que preciso de auxílio. Me fortalece, me guia e me enche da tua misericórdia. Que assim seja. No final, você cria uma oração que você queira, que você sinta que você precisa falar, e você vai lá e conecta-se com Raziel. Você pode desabafar, você pode contar sobre a situação, você pode falar como você se sente, coloque emoção, fale de verdade, como se ele estivesse realmente ouvindo, como se você estivesse realmente pedindo ajuda. Assim, vai ser muito mais sincero o processo. Então, o salmo, como vocês perceberam, é um salmo que fala muito sobre confiar em Deus, confiar nos anjos. É um salmo que pede perdão em alguns trechos pelos erros que você cometeu no passado. É um salmo que pede o tempo inteiro para que você se torne alguém melhor e assim se torne cada vez mais digno de ser ajudado por Deus. E é um salmo, de novo, muito poderoso para limpar energias negativas que estejam em você, porque você está meio que se entregando a Deus e dizendo: ó Deus, escolhe e faz a tua vontade com a minha vida. E aí, de novo, Helena aqui vai e fala: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, ó Deus, eu estou entregando a minha alma para você. Deus meu, em ti eu confio. Não me deixas confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então tá pedindo, ó Deus, abre meus olhos, me faz ver as escolhas corretas. Não deixa eu ficar confundido e perdido na vida. Me mostra o caminho certo que eu tenho que fazer para evoluir. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem a sua causa. Então está dizendo, ó, nós que estamos fazendo o caminho certo e querendo evoluir, que nós jamais fiquemos confundidos, mas aqueles que estão fazendo mal, que sejam confundidos para que eles desistam desses caminhos maléficos. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade. Ensina-me, pois és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então, de novo, falando aqui o quanto a gente confia em Deus e se conecta com Ele. Lembra-te, Senhor, das misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Então tá falando, Deus, você me protege, me guia e me faz coisas boas desde a eternidade. E aí aqui pede, ó, não te lembres dos pecados da minha mocidade. Então, não se lembre dos pecados que eu cometi quando eu ainda não era capaz de entender que eu estava pecando e o quanto mal eu estava fazendo. Nem das minhas transgressões, os erros que cometeu na vida. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Então, deixando aqui bem claro que esse salmo é tipo um pedido de perdão por aquilo que você fez de errado e um pedido para suavizar exatamente os seus karmas. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e os mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e o seu testemunho. Então a aliança com Deus é você fazer um acordo com Deus de querer se tornar cada vez alguém melhor para que você esteja em contato profundo com Ele. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. Então, de novo, continua todo o salmo falando sobre o quanto é importante a gente se perdoar, a gente se amar e a gente aceitar o auxílio de Deus. Deixa eu passar logo para o Daimon, porque o tempo está correndo, mas vocês já entenderam aí sobre o que fala o salmo e como ele ressoa exatamente a ideia de Raziel. Bem, Paimon, ele é um dos daimons mais evocados na Goetia por quem pratica a demonolatria e tudo mais, porque existe a fama de que ele é um daimon que provê dinheiro, fortuna, fama, poder social e tudo aquilo que a vaidade, o ego e o orgulho humano tanto deseja. Então, por isso que ele é muito procurado, geralmente é um dos que as pessoas primeiramente chamam. Lembrando que a palavra daimon vem lá do grego e significa espírito. Então é o espírito paimon. Isso não significa que ele necessariamente é um demônio e que ele necessariamente é ruim.
mas como aqui nós temos uma visão cristã e estamos tentando focar na parte angélica e não na demoníaca, eu tenho de explicar para vocês também o que seria a energia oposta de Raziel, a energia que te afasta de Raziel e as atitudes e os comportamentos que te afastam dessa evolução teúrgica que Raziel provoca. E o quanto aqui a gente vai para um lado mais da parte densa. Paimon. Paimon é o daimon da prosperidade. Então, geralmente, as pessoas evocam para ganhar dinheiro. Paimon é o rei do oeste. O oeste é o local onde o sol se põe. Então, ele seria o daimon que confere as partes, entre aspas, negativas do sol, as partes associadas à pessoa que brilha não para doar a sua luz, mas sim que ela brilha porque ela quer ser vista e adorada e elogiada vaidosamente. Da ordem das dominações. Então ele é um espírito que tem a habilidade de dominar a mente humana. Ele é um espírito que tem a habilidade de manipular a mente humana para nós querermos aquilo que ele tem a oferecer. Tanto que, nem eu falei, a maioria das pessoas evoca ele pelas promessas de ganhar dinheiro, de ganhar fortuna, de ganhar poder social. Então, ele é um espírito que ele te dá um pouquinho e te engana para que você queira cultuar ele cada vez mais, para que ele possa ir te dando cada vez mais. É porque a gente não tem essa noção, mas assim como aqui na Terra o que manda é dinheiro e poder através do dinheiro, o que manda no plano espiritual é energia. Então, quanto mais você dá energia para um espírito como esse, entre aspas, mais poderoso ele fica no plano astral. Enquanto aqui, para você comprar, sei lá, uma casa, você precisa de dinheiro, para lá no plano espiritual, para você ter poder lá, você precisa ter energia. Tanto a sua energia quanto a energia de seres humanos. Os obsessores e os espíritos atrasados e esses espíritos que prestam favores, eles querem ser cultuados por nós. Porque quanto mais a gente cultua um espírito como esse, mais ele vai ter da nossa energia. E lá no plano astral, nossa energia é muito valiosa. Valiosa num nível que vocês não têm ideia. Se vocês soubessem um valor energético, espiritual que tem a energia de um ser humano, vocês entenderiam por que os obsessores e os espíritos atrasados vivem brigando para dominar a gente. Porque lá no plano astral, nossa energia humana é tipo petróleo, é tipo ouro, é tipo diamante. Quanto mais um espírito lá tem energia de seres humanos, ectoplasma humano, mais, entre aspas, poderoso ele é lá. Então, quando você faz uma oferenda para um daimon, na verdade ele não quer nada do que você deu ali. Ele não quer os sacrifícios que você deu, as frutas, como algumas pessoas dão. Ele não quer as velas que você acendeu. Ele quer a sua energia. Porque o que tem valor em você, a única coisa útil num ser humano para um daimon é exatamente a energia dele. É porque nós não sabemos usar a nossa energia. Por isso que a gente não consegue as coisas da forma que a gente quer. Mas como eles sabem usar, para eles é muito poderoso. Sabe aquela ideia de escambo que era feito lá no período colonial com os índios? Sei lá, você dava um espelho pro índio e o índio te dá uma pepita de ouro porque ele não fazia ideia do valor do ouro. Então, a mesma coisa os Diamonds fazem com os seres humanos. A gente dá a nossa energia, a parte mais, sabe, importante da nossa aura para eles, e eles vão lá e dão, sei lá, um carro. Vão lá e dão, sei lá, um emprego. Coisas que para eles é tipo algo, ah, meu Deus, que ser humano idiota, burro, vou me aproveitar dele e continuar sugando a energia dele enquanto ele se acha inteligente por estar me chamando. Nada é de graça, nem aqui na Terra, nem no plano espiritual. Então, se um espírito ele tá lhe dando coisas e fazendo favores para você, tenha certeza que ele tá tirando algo de você. Então, assim, é muito comum as pessoas se iludirem com a Goetia, se iludirem com esses caminhos aqui da demonolatria, porque esses espíritos atrasados, infelizmente, realmente dão coisas aos seres humanos e realmente fazem favores aos seres humanos. Mas não vale a pena a conta. É tipo, sei lá, você ganhar um salgado que você comprou que você podia comprar na esquina de R$ 2 e pagar para o Diamond R$ 2 milhões, entendeu? Porque no sentido energético, de novo, você não tem noção do poder da sua energia.
Então você acaba dando uma energia muito poderosa para esses espíritos, basicamente de graça. Por isso que a gente tem que aprender sobre o domínio da nossa energia, o domínio dos nossos chakras, o domínio da nossa mente e a nossa capacidade de manipular a nossa energia. Porque se você sozinho soubesse manipular a sua energia, você poderia conquistar e conseguir qualquer coisa que você quisesse no plano físico. Você poderia conseguir o emprego dos sonhos no estalar de dedos, o amor da sua vida no estalar de dedos. A questão é que nós não acreditamos no nosso poder. Então eles vão lá, sugam a nossa energia e fazem o que querem. Por isso que eles querem tanto ser cultuados por nós humanos, porque é como ter um estoque para poder pegar a energia à vontade a hora que quiser, enquanto lá para eles estão na verdadeira bonança e no poder deles lá, a gente é que é ousado e ganha migalhas e as pessoas ficam lá se iludindo de que estão ganhando e ficando poderosos aqui no plano físico. Eles se acabam de rir dos seres humanos e da vaidade humana. Continuando. Por isso que a gente deve seguir, obviamente, o caminho de Raziel, de se tornar alguém melhor e ter as coisas simplesmente porque você está aprendendo a dominar a sua energia e não sendo usado por alguém. Porque os anjos, eles são obrigados a fazer o correto. Eles são espíritos de luz. Eles seguem a ordem universal. Então, o espírito de luz, ele não pode fazer mal a você, não pode usar da sua energia. Ele tem que te ajudar simplesmente por te ajudar, pela evolução espiritual dele. Continuando. Geralmente, Paimon aparece... Paimon é o rei do Oeste. Já expliquei por que o Oeste. Da ordem das dominações. Já expliquei, porque ele tem um domínio mental sobre os seres humanos. Obediente a Lúcifer. É porque eles acreditam que teria correlação com Lúcifer. Lúcifer no sentido de o portador da luz. Aparece na forma de um homem com uma coroa sentado em um dromedário. Então ele representa meio que um rei do deserto. E lembrando, qualquer tipo de riqueza que você tivesse no deserto já fazia você ser abundante. Então, sei lá, um copo de água no deserto pode fazer você se tornar um grande e poderoso rei. Não estou dizendo aqui que ele não tinha riqueza, ele tinha sim riqueza, prosperidade, petróleo e tudo mais. Mas eu de novo estou fazendo a referência sobre como às vezes dar coisas pequenas para um ser humano faz o ser humano se sentir rico. Aparece na forma de um homem com a coroa sentado em um dromedário, com sons de instrumentos e trompetistas. Então ele gosta da pompa, de ser chamado, idolatrado. Tem voz forte como um rugido e difícil compreensão. Então ele assusta a pessoa que está chamando ele para dominar mentalmente essa pessoa. Ele ensina sobre artes, ciências, sobre coisas secretas, sobre a terra, sobre as águas e sobre a mente. Então ele sabe um pouco de tudo e ele usa desse conhecimento tanto para te dominar quanto para te ensinar coisas que farão você ter dinheiro e etc, etc, enquanto ele te suga sem que você perceba. Fornece dignidade e familiares. Dignidades é tipo poderes, ele te dá influência sobre as pessoas e etc. E familiares são tipo espíritos para servir a você e para também te ajudar no dia a dia. Familiar é tipo um servo astral. E como comanda pessoas às vontades do magista. Então ele também é chamado para manipular pessoas para fazer o que aquele mago quer. Comanda 200 legiões de espíritos e aparece junto a dois reis chamados Labal e Abali, entre outros da ordem das potestades das legiões. Paimon é associado a Aziz, deus da Palmíria. Também pode ser relacionado arquetipicamente com o profeta Salé, mencionado no Alcorão como tendo sido responsável por restabelecer os valores da cidade de Tahmudi, na Península Arábica. Como o povo da cidade estava entre valores materiais que não condizem com os do seu Deus, Salé começou a pregar pela espiritualidade e pediu um sinal dos céus. Ao ser respondido com o envio de um camelo fêmea por Deus, a cidade começou a seguir seus ensinamentos. Paimon representa a jornada de autoconhecimento, andando pelo deserto da alma, porém sempre preparado com um estoque de energia. Nesse sentido, pode ser relacionado ao eremita, que retorna de sua jornada trazendo a luz e indica o caminho aos três reis magos, trazendo bênçãos. O próprio número blá 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 blá. Preguiça de ler o resto, porque o tempo também já passou,
Mas basicamente é isso. Paimon ele vai trabalhar na sua mente, trabalhar com os conhecimentos que ele tem para poder ter influência sobre nós, seres humanos. E seguir esses caminhos aqui mais voltados à matéria, o que nos aproxima de Paimon, enquanto seguir um caminho mais espiritual é o que nos aproxima de Raziel. Enquanto você quiser poder simplesmente pelo poder, você estará associado a Paimon. Mas quando você começar a querer poder para poder transformar o mundo num local melhor, você estaria mais associado a Raziel. A questão é que muita gente começa a querer ter poder por pensamentos e ideais nobres. Só que o poder corrompe. O poder, ele envenena a alma porque você começa a querer utilizar desse poder para fazer tudo o que você quiser e se tornar inabalável, inatingível. Então, ao mesmo tempo que o poder eleva, ele também corrompe. Ao mesmo tempo que o poder te dá glórias, ele também te joga nas trevas. E por isso que é muito importante você tomar cuidado com o que você vai pedir a Raziel. Porque se você não tiver maturidade para lidar com o poder que você vai ter, com as coisas que ele pode lhe dar de bênçãos, você pode depois, quando você tiver o tal emprego, tiver a tal fortuna, se tornar alguém arrogante, prepotente e acabar se tornando alguém maldoso e usando de forma negativa isso daí. Tanto que é muito comum os espíritos citarem nos livros que às vezes a gente nasce com o nosso lado financeiro bloqueado, porque todas as vezes que a gente ganha dinheiro nas encarnações passadas, a gente usava esse dinheiro de uma forma negativa. Ou então a gente nasce com a nossa parte amorosa ou sentimental bloqueada porque a gente usou muito dessa parte apenas para a parte sensual e física, sem a parte divina, amorosa, sentimental e de conexões. Então, sigam o caminho de Raziel. Busquem ser misericordiosos, busquem auxiliar os outros, busquem usar de todo o poder que você tem para fazer com que o mundo seja um local melhor e Raziel irá te abençoar cada vez mais. Ou, se você usar de forma negativa apenas pelo seu ego, pela sua vaidade, você estará vibrando na energia de Paimon. Como eu falei, pense no Sol. O Sol, ele nasce todos os dias e ele é abundante e doador. Ele o tempo inteiro está brilhando e dando vida para todo o mundo através dos seus raios solares, da sua radiação, que faz as plantas terem alimento e tudo existir do jeito que é. Existe uma diferença entre você doar a sua luz pelo bem dos outros e de você brilhar porque você quer ser visto como um portador da luz pelos outros. É diferente você ser alguém generoso e você fazer o bem porque você quer ser bem visto como alguém generoso pelos outros. O que importa é a intenção, e Deus sabe sempre qual é a sua verdadeira intenção por trás de cada atitude sua. Encontre e siga pelos caminhos de Raziel e peça auxílio dele para que quando você tiver poder na vida, você não enverede pelo caminho maléfico. Porque o problema não é o poder, o problema não é o dinheiro, o problema não é a riqueza. É como você utiliza desses móveis que lhe são emprestados por Deus enquanto você está aqui. Porque o mesmo dinheiro que pode transformar o mundo e deixar ele um local melhor pode ser usado apenas para fins egóicos e vaidosos. Tenha equilíbrio e parcimônia em tudo. Você pode comprar umas coisinhas boas para você e ter uma vidazinha legal, mas também tente ajudar o próximo e fazer o mundo um local melhor, porque um dia você vai morrer e todo o dinheiro que você acumular vai ficar aqui. E lá no plano espiritual, as suas virtudes, a sua beleza e luz espiritual será a verdadeira moeda de troca. É isso. Agradeço a todos vocês e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.